Olá, irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês, irmãos? Mais uma vez aqui para trazer um conteúdo para edificar a sua vida e te trazer luz das Escrituras, meu amado e querido irmão. Irmãos, mais uma vez aqui para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito feliz de estar aqui mais uma vez para trazer um conteúdo para edificar a sua vida, para edificar a vida de todos os irmãos aí. Amém? Irmãos, estou muito feliz de estar aqui hoje gravando com vocês mais este estudo. E hoje a gente vai estudar, irmãos, um pouco sobre a origem do mal, tá? A gente vai estudar um pouco sobre a origem do mal, estudar um pouco sobre o falso profeta e o anticristo, e a gente vai estudar um pouco também a respeito do diabo, né? Esse estudo é mais focado para ele, tá? Assim, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, a gente tem que conhecer o nosso inimigo para sabermos como se proteger dele, tá, irmãos? Então, por isso que eu já gostaria de pedir para os irmãos compartilharem este estudo, se estiverem assistindo em live, amém? E se você não está assistindo em live, assistindo em formato de vídeo, também não tem problema, tá, meu querido irmão? Pode estar aí compartilhando também, eu ficaria muito feliz e muito obrigado aí por você estar ajudando o canal aí, deixando aí o seu compartilhamento e a sua força aí para o canal crescer e continuar aí tendo mais vídeos e estudos para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmão? Irmão, a gente só vai estudar 2 capítulos hoje, tá? Eu tô preferindo mais ultimamente gravar estudos pequenos, né? Que tá saindo bem melhor, mas com um contexto gigante, né? São 2 capítulos que eu vou usar nesse estudo, que são capítulos chaves, e são 2 capítulos que vão trazer para a sua vida uma edificação, e com certeza vai te dar acréscimo se você já sabe sobre isso, tá, meu querido irmão? Os nossos 2 textos de hoje serão Isaías 14 e Ezequiel 28, tá? Então podem marcar aí, a gente vai estudar esses 2 capítulos, tá? Um estudo assim de 40 a 30 minutos, tá? Eu prometo dessa vez. E para não enrolar muito, para que isso possa ser cumprido, eu já vou começar agora, tá, irmãos? Irmãos, vocês estão vendo que eu não estou mexendo muito meu braço? É porque eu estou segurando o celular hoje, tá, irmãos? Eu não estou gravando com o meu apoio, né? Então só vai mostrar meu rosto mesmo. E espero que os irmãos entendam o que eu vou falar, tudo bem? Então vamos começar. Isaías 14, versículo 1 até o 27, tá, irmãos? Porque o Senhor se compadecerá de Jacó e ainda elegerá a Israel, e os porá no meio da sua própria terra, e unir-se-ão a eles os estrangeiros, e estes se achegarão à casa de Jacó. Irmãos, isso aqui está falando sobre uma outra coisa, tá? Isso aqui que eu vou anotar aqui, tá? Tá falando sobre uma outra coisa que eu vou explicar para os irmãos em um outro estudo, tudo bem? Agora não, vou deixar aqui nesse aqui, irmãos, tá? Eu vou explicar isso num outro estudo, tudo bem? Os povos os tomarão e os levarão a outros lugares, né? A lugares deles. E a casa de Israel possuirá esses povos por servos e servas, na terra do Senhor. Cativarão aqueles que os cativaram e os dominarão a seus opressores. Então a gente vê aqui, irmãos, que aqueles restantes de nações que a gente estava vendo em estudos anteriores vão ser servos e servas, e nós dominaremos os nossos opressores, né? Que serão aqueles de Babilônia, aqueles que... desses não, né? Os restantes das nações, tá, irmãos? Eu falei errado aqui. Os restantes das nações, porque o Senhor exterminará aqueles que aceitarem a marca da besta, tá? Isso eu vou explicar no outro estudo também, mais detalhadamente. Nesse estudo é só para falar sobre o diabo e um pouquinho sobre o anticristo, tá? Mas já falando sobre o anticristo, ele vai empunhar uma marca que quem não tiver essa marca será morto, tá? Se você não aceitar a marca dele, você vai ser morto. Ou você vai ser morto de fome, ou você vai ser morto à espada, como a gente vê em Apocalipse 13, tá, meu querido irmão? Mas vamos deixar isso para daqui a pouco, tudo bem, irmãos? No dia em que Deus vier a te dar-te descanso do teu trabalho,
das tuas angústias e da tua dura servidão com te fiz servir. Então proferirás este montejo contra o rei da Babilônia, e dirás: cessou o opressor, como acabou a tirania. Então a gente percebe aqui que o Senhor vai dar o descanso ao seu povo, das suas angústias e da sua dura servidão. E Isaías proferirá ao rei de Babilônia, no momento, no milênio, como cessou o opressor e como acabou a tirania. Amém, irmãos? É uma frase aqui muito importante. Depois vou fazer um vídeo falando sobre ela também. Senhor Deus me dê revelação. Amém? Então aqui, irmãos, começa aquilo que eu falei para vocês, tá? Eu não sei se os irmãos estão conseguindo ver meu rosto aí, mas eu acho que estão conseguindo ver. Eu dei uma baixada na câmera. Aqui começam as partes importantes do estudo, tá? Quebrou o Senhor a vara dos opressores e o cetro dos dominadores. Então perceba que aqui Deus quebrou a vara dos perversos e o cetro dos dominadores. E Gustavo, quem são esses dominadores? Vamos ver aqui quem são, tá? Numa tipologia, mas é o povo da besta, tá? Deus vai acabar com o povo da besta e vai acabar com o cetro dos dominadores. Que feriram os povos com furor e com golpes incessantes, e com ira dominavam as nações com perseguição impremível. Então perceba que esses povos, eles davam golpes incessantes, dominavam as nações e perseguia irreprimivelmente, a todas as nações da terra sem cessar, A gente vê isso. E olha só o que o Senhor Deus vai dizer agora. Já agora descansa e está sossegada toda a terra. Irmãos, a terra está sossegada? Está havendo sossego na terra? Não, irmãos, não está havendo. Pelo contrário, o mundo hoje cada dia mais se estriba para o mal e se contamina com os males aí desse mundo. As pessoas estão se corrompendo a cada dia mais. Então a gente percebe que aqui ainda tem guerra, ainda tem fome, ainda tem pestes, ainda tem epidemias. Então a gente vê aqui, irmãos, que a terra não está sossegada e que isso ainda não se cumpriu, tá? Então esse versículo 7 é um capítulo para o futuro, tá? O versículo 7. Já agora descansa a terra e está sossegada toda a terra. Entende, irmãos? Isso é no milênio, no 7º milênio, tá, irmãos? Versículo 8. Até os cítripes se alegrem sobre ti, e os cedros do Líbano exclamam: desde que tu caíste, ninguém já sobe contra nós para nos cortar. Então a gente percebe aqui, irmãos, que está falando sobre o diabo, Porque aquele que cortava, era o diabo. O diabo cortava contra nós. E desde que tu caíste, ninguém já sobe contra nós para nos cortar. Entende, irmãos? Vamos dar uma pulada para o versículo 10. Todos estes respondem e te dizem: tu também, como nós, estás fraco? É semelhante a nós? Aqui está dizendo estes reis, de nações, esses príncipes, entende, irmãos? Agora versículo 11. Derribada está na cova da tua soberba, e também o som da tua harpa debaixo de ti. Uma cama de guanço e de vermes são a tua coberta. Como tu caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Então a gente percebe que está falando sobre Satanás aqui. Entende, irmãos? Tu que dizias no teu coração: subirei até o céu, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono. Então perceba que o diabo queria subir ao céu, ele queria ser acima das estrelas de Deus e exaltar o trono de Deus acima das estrelas. E no monte da congregação de Deus se assentar. É como se fosse uma assolação assoladora, um homem querendo fazer aquilo que Deus faz, entende? Um homem querendo ser como Deus. É quase a mesma coisa aqui, tá, meu querido irmão? E diz que ele vai querer se assentar nas extremidades do norte, tá? Eu quero deixar depois um link aqui na descrição, ou no comentário fixo, ou onde for. Não sei se eu vou conseguir colocar no comentário quando transformar esse vídeo em formato de vídeo. É o vídeo de um irmão que está falando sobre isso, e que está falando muito bem a respeito destas coisas. E eu quero também
deixar o canal dele aí para os irmãos se inscreverem e assistirem esse vídeo que está muito bom, falando sobre isso aqui, tá, irmãos? Extremidades do norte, que o diabo vai querer se assentar, tá? A gente vai ver isso aí depois também, mas o irmão já fez um vídeo falando sobre isso e eu quero deixar aí o vídeo para vocês, tá? Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então perceba que ele vai querer ser semelhante ao Deus Todo-Poderoso, né? Olha só. Mas ele não vai conseguir. Olha o que vai dizer agora. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo abismo. Então perceba, irmãos, que o diabo vai ser precipitado e vai ser jogado no mais longo abismo e no mais longo fogo que existe da terra, né? Porque primeiro o diabo vai ser aprisionado por 1000 anos e depois vai ser jogado no lago de fogo, entende, irmãos? Os que te virem te contemplarão, hão de fitar-se e dizer-te: é este homem que fazia estremecer a terra e tremer os reinos? Porque o diabo era aquele que fazia comércio, que tinha clientes, né? Então a gente vê aqui que o diabo, ele fazia estremecer a terra porque ele era poderoso, né? Ele conseguia fazer os homens pensarem da mesma forma que ele, né? Isso é de uma certa maneira um poder, né? Mas a gente vai perceber aqui, ó, que Deus, ele não vai deixar, né? Vamos ler o versículo 17 para os irmãos entenderem. Que punha o mundo como um deserto. Quem vai estar no deserto, irmãos? Eu não vou falar sobre isso agora, mas leiam Apocalipse 12, tá, irmãos? E assolavam as suas cidades. As cidades de quem? Apocalipse 12, vocês vão entender, tá, irmãos? Que a seus cativos não deixavam ir para casa. A Apocalipse 12 aqui também, tá, irmãos? Esse versículo 17 você só consegue entender se você entender Apocalipse 18, tá? Todos os reis das nações, sim, todos eles jazem com honra, cada um no seu túmulo. Mas tu, tá falando do diabo, fora da tua sepultura como um renovo bastardo, coberto de nortos, transpassados à espada, cujo cadáver desce à cova e é pisado de pedras. Então perceba que o diabo, ele vai ser estraçalhado, derribado e destroçado, irmãos. Deus vai fazer isso com ele. Não vai deixar que nada... É como Jezabel, né? Ele não vai deixar que nenhuma parte de Satanás sobreviva. E que nada sobre dele, né? No lago de fogo, né? Mas agora versículo 20, irmãos. Com eles não te reunirás na sepultura, porque já destruíste a tua terra e maltrataste o teu povo, o povo santo de Deus. A descendência dos malignos jamais será nomeada. Preparai a matança para os filhos por causa da maldade de seus pais, para que não se levantem e possuam a terra, o povo maligno, e também encham o mundo de cidades, para comércios, para esses negócios que não provêm de Deus e que não são coisas boas e que Deus aprova, tá? Deus nunca gostou do comércio e Deus nunca apoiou o comércio, tá? O mundo, ele foi criado para que todos pudessem viver em igualdade, tá, irmãos? Depois a gente vai fazer um estudo sobre isso também, falando sobre isso. Levantar-me-ei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos. Exterminarei Babilônia, o nome e os sobreviventes, os descendentes e a posteridade, diz o Senhor. Reduzirei a possessão de ouriços e de lagos e de lagoas, de águas, né? Varrê-la-ei com a vassoura da destruição, que é a ira de Deus, diz o Senhor dos Exércitos. Jurou o Senhor dos Exércitos, dizendo: como assim pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Então, irmãos, a gente vê aqui que o Senhor Deus, ele vai continuar, ele vai determinar essa sentença contra esse povo, e vai destruir as suas cidades, e vai jogar sua ira contra os ímpios, tá? Mas enquanto isso, o povo santo de Deus vai estar nos desertos ou morrendo em nome de Cristo, tá? Isso eu vou fazer estudos mais brevemente falando sobre isso, para os irmãos entenderem o que eu estou falando, amém? Aqui vai falar sobre a Síria, tá, irmãos? Quebrantarei a Síria na minha terra, e nas minhas montanhas a pisarei.
falar sobre as minhas montanhas, irmãos, tem uma coisa muito gigantesca aqui que depois eu quero explicar para os irmãos, tá? Não agora. Para que o seu jugo aparte-se de Israel e a sua carga se desvie dos ombros dele. Este é o desígnio que se formou concernente sobre toda a terra, olha só. E a mão que está estendida sobre as nações, essa mão é a mão de Deus, irmãos, tá? É a mão de Deus. Porque o Senhor dos Exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? Nenhum homem consegue fazer isso. A sua mão está estendida. A quem, pois, forá voltar atrás? Entendem, irmãos? Então, é isso, tá? O que Deus determinou, ninguém tira. O que Deus pensou, ninguém retira. O que Deus vai fazer, ninguém para, irmãos. Então, eu gostaria de deixar isso para vocês também, tá? Então, eu já gostaria de dizer para vocês que se preparem, leiam as Escrituras, vamos ficar firmes no Senhor, porque essas coisas acontecerão. E se nós não ficarmos com as nossas lamparinas acesas, o que acontecerá com a gente? A gente será como aquelas virgens imprudentes daquela parábola das virgens. Então, eu gostaria de falar para os irmãos também, preparem-se e se fortifiquem na fé para que o mal não suceda contra vocês também, tá, irmãos? Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, visto que se eleva o seu coração de quem? Do diabo, e dizes: Eu sou Deus, e sobre a cadeira de Deus me assento, no coração dos mares, no coração do povo. E não passas de homem, e não és Deus. Deus falando. E não passas de homem, e não és Deus. E ainda que estimas o teu coração, como se fora como de Deus. E sim, és mais sábio que Daniel, e não há segredo algum se possa esconder de ti. Pela tua sabedoria e pelo seu entendimento alcançaste o teu poder, adquiriste o ouro e a prata e teus tesouros. Então perceba que Deus ele não menospreza o diabo, e Deus criou o diabo com sabedoria e entendimento. E diz que ele é mais sábio que Daniel, entende? Então, é algo assim que Deus não está menosprezando o diabo, e pelo contrário, está falando que ele é sábio e entendido, e que nenhum dos segredos é oculto para ele. Mas agora Deus vai repreender o diabo. Por quê? Vamos ler agora, irmãos. Pela extensão da tua sabedoria no teu comércio, no comércio, né, dele, no comércio, né? Depois eu quero falar um pouco sobre comércio, eu vou falar um pouquinho agora. Esse comércio é questão de compra e cliente, dinheiro, as coisas não estarem sendo distribuídas da maneira correta, né? Que é para ser de graça, não está sendo. Entende, irmãos? Então tem tudo isso, tá? Aumentaste as tuas riquezas e por causa delas eleva o seu coração. Não há igualdade, irmãos, entre os homens hoje, tá? E o que acontece, irmãos? Essa falta de igualdade deixa Deus muito irritado. E ele vai trazer igualdade sobre o povo dele no milênio. E ele reinará com cetro de ferro, com justiça às nações. E vamos lá, versículo 6. Visto que estimas o teu coração como se fora com Deus, eis que eu trarei sobre ti os mais terríveis estrangeiros dentre as nações, os quais desabiarão a espada contra a formosura da sua sabedoria e marcharão contra o seu esplendor. Eles farão descer a sua cova, e morrerás de morte de transpassado dos corações dos mares, né? Então o que acontece? Eles te farão descer a cova e morrerá da morte dos traspassados nos corações dos mares. Ele vai morrer no meio do povo, e será transpassado e morrerás. E dirás ainda, diante daquele que te matar, eu sou Deus? Pois não passas de homem, e não és Deus, no poder que te traspassa. Então perceba que o diabo vai perguntar assim, eu não sou Deus, eu sou Deus? Claro que não, o diabo ele foi ungido, mas ele não é Deus. Entende, irmãos? Ele é o filho da perdição. Pois não passas de homem e não és Deus, no poder que te traspassa. Da morte de incircuncisos morrerás, por intermédio de estrangeiros, porque eu o falei, diz o Senhor dos Exércitos. Né? Aí
Aqui estava falando um pouco sobre o anticristo também, né? Que ele vai morrer no coração dos mares também, no meio do povo. E vai ser envergonhado e todos os homens da terra se lamentarão, né, por causa disso. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe: Assim nos diz o Senhor Deus: Tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, e todas as pedras preciosas te cobria. Aí vai falar sobre as pedras aqui, tá, irmãos? Para o estudo não ficar muito longo, eu vou pular, tá? E tu eras querubim guardado e ungido, né? Tu eras querubins da guarda ungido. E eu te estabeleci e permanecias no monte santo de Deus. No brilho das pedras andavas. Então perceba que ele tinha conhecimento, sabedoria, e era um querubim ungido. E era um pouco como Cristo também, entende, irmãos? Mas a gente vai ver aqui que era perfeito nos seus caminhos, desde o dia em que foste criado, e até que se achou iniquidade em ti, porque ele começou a ter um comércio, entende? Então ele começou a criar um comércio, e na multiplicação do teu comércio se encheu o interior do teu coração de violência, e pecaste, e pelo que te lançarei profanado fora do monte santo de Deus, e te farei perecer. Então perceba que o Senhor Deus está falando que vai fazer o diabo perecer, e que ele vai lançar profanadamente o diabo para fora do monte santo de Deus, em meio ao brilho das pedras, né, preciosas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, porque então perceba que ele foi orgulhoso, e pelo orgulho dele, ele começou a se achar, se ostentar, dizer o que ele é e começar a ser desumilde, né? Percebemos mais ou menos assim. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Então ele estava se achando, se ensoberbecendo, se achando acima de todas as coisas. E é por isso que te lancei por terra, diante dos reis te pus para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Então perceba que ele teve santuários, mas o que aconteceu com o santuário deles? Ele profanou, né? Ele profanou os seus santuários. E esses santuários que ele tinha, provavelmente eram os anjos seguidores dele e que faziam tudo com ele, entende, irmãos? E eu fiz sair do meio de ti um fogo, e esse fogo te consumiu e te reduzi a cinza sobre a terra e aos olhos de todos os que te contemplam. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Perceba que eles estão envergonhados, lamentando, de ver o diabo e a besta estarem morrendo. Entende, irmãos? Porque o diabo deu poder à besta e a besta faz tudo segundo a ordem do dragão. E o dragão é o diabo. Tá, irmãos? Vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirás. Jamais voltarás. Entende, irmãos? Então a gente vê que o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Tomem cuidado com ele, irmãos. Vigiem, sempre estejam em orações, porque a nossa carne, ela é fraca, mas o nosso espírito é forte, e com o nosso espírito nós superamos as adversidades deste corpo terreno que nós vivemos, e também a gente sobrevive sobre as coisas que o diabo tenta imputar em nós. Pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a gente vence no seu santo e glorioso nome. Irmãos, e eu gostaria de agradecer a todos os irmãos que estão me ensinando, me ajudando. Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, tá, irmãos? Fiquem todos na paz e muito obrigado por tudo.